Igreja, cadê os remanescentes corajosos aí? Como a minha esposa disse que nós estamos desde segunda-feira. Amém? Querido, quero louvar a Deus pelo convite que Deus, através do seu servo, nos fez a ministrar. Amém? Hoje estarmos aqui adorando a Deus juntamente com a sua esposa, a sua família e todo o corpo de obreiros e a congregação. Aleluia, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, o ministério. Está este lugar abençoado. E eu não posso sair daqui sem falar algo que Deus colocou no meu coração. Que quando Deus começou a me levantar novamente para ministrar a sua palavra, o primeiro lugar que Deus me levou foi no Paraopebas Missão, lá do pastor Domingos, da missionária Renê. E através daqui, depois desse lugar, nós nunca mais paramos de receber convite para ministrar. Amém? Assim que Deus faz. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, homem de Deus. Amém? De você ter confiado no nosso ministério, a qual Deus nos colocou a transmitir a poderosa palavra dele. Amém? Tem uma palavra de Deus nesta noite para o teu coração. Deus vai falar poderosamente na tua vida. Você crê? Você crê? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Bate aí no ombro do teu irmão aí e diz assim: Deus precisa de um coração de criança e uma maturidade de profeta para falar da sua palavra. Você pegou? Abra lá em 1 Samuel capítulo 3, por gentileza. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também. Eu falo isso. Essa mulher de Deus que Deus colocou na minha vida para somar. Eu no ministério dela e ela no meu ministério. Para onde eu vou, ela vai. Para onde ela vai, eu vou. Amém? É dessa forma. Deus é bom o tempo todo, igreja. Quem achou? Glória a Deus. O que está escrito a epígrafe do texto aí? 1 Samuel capítulo 3. O que está escrito aí? Não, só o pastor que está lendo. Cadê a igreja? Deus fala com Samuel em sonho. Vamos ler. Nós vamos ler até o versículo 5. Está escrito assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Repita comigo: não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. Vamos ler o versículo 3, a igreja e eu. Lê aí, igreja, versículo 3. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse-lhe: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e ele se deitou. Continue de pé. Senhor Deus, talvez eu faça uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia de ter nos sustentado até aqui. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra. Que o teu povo venha ser levado cativo à obediência, ao entendimento da palavra nesta noite. Lança por terra as barreiras, os impedimentos, Pai. Eu sou pó, sou cinza, Pai. E
E usa, meu Deus, como disse teu servo mais uma vez, como instrumento para louvor, honra e glória do teu bendito nome, Senhor. Que aqui a carne não fale, Senhor, mas que aqui o Espírito fale, como diz em Apocalipse, fala, que o teu servo ouve. Como diz em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito vai dizer à igreja. E quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, todo texto histórico ele tem um contexto, ele tem um pano de fundo histórico. E aqui você conhece, vocês que leram a história de Ana, de Samuel, vocês conhecem um pouco bem dessa história. Mas o que eu quero trazer para você aqui são algumas pérolas dessa palavra. A Bíblia vai dizer que Ana, melhor dizendo, vamos embora começar lá de Juízes. É 9 horas, né, meu pastor? Aqui 9 horas, encerra. 8h30, perdão, que eu não estava enxergando ali. Vamos correr. A Bíblia vai dizer que no livro de Juízes, Deus levanta homens para que governassem, para que servissem como cabeça daquela época. Por que, missionário? Porque todas as vezes o povo se destinar para suas vontades, o povo se voltava para si próprio, para adorar a outros deuses. Agora a Bíblia vai dizer que nesse tempo de juízes, Deus levanta juízes como Otoniel, como Eudes, como Débora, como Sansão. E a Bíblia naquela época, o Espírito Santo de Deus só descia sobre a vida de 3 classes de pessoas. Repita comigo, 3 classes de pessoas. Não descia como eu e você nesta época. Descia sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Então, quando o Espírito de Deus se apoderava de um juiz daquele, ele era um porta-voz de Deus. A Bíblia vai dizer que todas as vezes em que um juiz era levantado na terra, ele era o porta-voz de Deus e era o libertador de Israel. Mas todas as vezes em que um juiz morria, o povo voltava a praticar as mesmas coisas. Ou seja, o povo era necessário ter alguém na frente para vir trazendo ele para perto do Senhor. E desta forma não é diferente. Deus levantou seus discípulos, Deus levantou Jesus, Deus levantou pastores, para que o povo viesse a ser ensinado, para que o povo viesse a ser doutrinado e soubesse andar nos caminhos do Senhor. Porque todas as vezes o povo se esquecia daquilo que Deus tinha feito lá no deserto. Então, nesse período de Juízes, a Bíblia vai dizer que o povo já estava vivendo degradadamente, moralmente, politicamente, sobre a investida desumana dos filisteus. Havia muitos inimigos. Era tanto que no capítulo 1 de Juízes, a Bíblia vai nos relatar que após a morte de Josué, depois que Josué morre, são levantados os juízes. Aí agora a Bíblia vai dizer que as 12 tribos de Israel pegam e tomam a frente. Mas porém tinha inimigos, os amorreus, os heveus, os heteus, os filisteus. E eles ficam ali, próximo daquele povo pagão. E ali a doutrina daquele povo levou ao povo de Israel a adorar os Balaim, a Astarote, a Azera. Aí Deus pega e levanta os juízes. Deus levanta os juízes e o Espírito Santo de Deus se apoderam deles. E todas as vezes que eles reinavam, como eu já falei aqui, o povo vivia bem, era libertado. Mas todas as vezes que um juiz morria, até se levantar outro juiz em um determinado tempo, vai vir a outro trabalho. Deus, pela misericórdia, Deus ia lá e libertava. Porque o povo já estava vivendo degradadamente, não queria mais ouvir a voz do Senhor.
Então, por esse tempo de intermédio, a Bíblia vai dizer, passa-se o livro de Ruth, agora vai para 1 Samuel. Ali já era um projeto de Deus sendo gerado, porque os juízes tinham morrido. Agora Deus queria levantar, não era um juiz, Deus queria levantar reis, sacerdote e um profeta naquela época. E o milagre de Deus para aquela época era o profetinha Samuel. A Bíblia vai dizer que em 1 Samuel aparece uma mulher por nome chamado Ana. Ana era estéril. A Bíblia vai dizer em outras traduções que Deus fechou a madre. Então, quando você olha para o texto fechou, em outras traduções significa cerrar. Quando você olha para a tradução fechar, eu quero pegar isso aqui para a tradução fechar, significa alguém que tem uma chave. E quem fechou tinha a chave. A chave que abre e ninguém fecha. A chave que fecha e ninguém abre. Esse alguém era o próprio Deus. Esse alguém era o próprio Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que a madre de Ana era cerrada, era fechada. Ana é uma mulher humilhada. Olhe para cá, redobre sua atenção. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Para gerar fé no teu coração, você tem que ouvir. Aparece Ana juntamente com Eucana. E nesse templo, no templo de Siló, já estava sendo profanado. Agora eu quero abrir um parênteses, porque todas as vezes que nós ministramos, na cabeça de alguns cristãos, a gente acha, quando nós ministramos sobre Samuel, sobre Eli, sobre Ofni, sobre Finéia, eles pensam que nós estamos falando dos pastores. Eu quero aqui abrir um parênteses. Se você ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para seu Pai. Bate aí no teu peito e diz assim: eu sou rei e eu sou o sacerdote desse templo. Amém? Você entendeu? Você é o sacerdote desse templo aí que tu carrega. A Bíblia vai dizer que havia Eucana, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Penina irritava Ana. Olha aqui para mim, mas todas as vezes que Ana subia a Siló, ainda que o templo estava profanado e a terra, a nação estava daquela forma, aquilo que é ligado, a Bíblia diz que é ligado no céu. O milagre ainda não tinha sido gerado, mas ele estava sendo consagrado antes de ser gerado no ventre materno dela. Você entende o que é isso? Eu vou te explicar. Todas as vezes que você vem a um culto e você chora, e você ora, e você pede, ainda que você não veja, mas algum milagre está sendo gerado lá no céu. Levanta a tua mão e dá glória para Ele. Ana subia de Ana e Ana a Siló com Eucana para sacrificar. E sacrifício é isso que você faz, é vir à casa do Senhor, é sacrificar 2 horas do seu tempo para adorar Ele. Sacrifício é você sacrificar 2 horas do seu tempo para largar novela, para largar o jogo, oh glória, para vir ouvir uma palavra que vem do altar. E Ana sacrificou esse tempo. Penina apurrinhando, Penina perseguindo. As escrituras sagradas vão dizer, do capítulo 1 ao 3, que quando Ana chega diante do templo, Ana vai se ajoelhar e vai chorar, não sabendo ela que o milagre Deus já tinha escutado, já estava sendo consagrado. É da mesma coisa, querido, e quando você chora em cima de um propósito, Deus está lá de cima olhando a tua perseverança. Aí você, porque não chegou, porque ainda não veio, é porque o milagre está sendo preparado. Escute uma coisa, em Jeremias capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Deus manda Jeremias
Jeremias e na casa do oleiro. E quando Jeremias chega, o oleiro estava trabalhando. Jeremias não chegou e o oleiro ia trabalhar, não. Quando Jeremias chegou, o oleiro estava trabalhando no vaso. Quando Ana chegou no templo, o Deus de Israel já estava trabalhando no milagre dela. A Bíblia vai dizer que Ana está chorando, está lá consagrando, orando, pedindo. Agora o sacerdote do templo se levanta e diz: filha de Belial, tu estás embriagada a terceira hora do dia, que simbolicamente significava, se eu estiver errado me corrija, às 9 horas do dia. Ana se levanta e olha para ele e diz assim: meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu estou aqui porque preciso de um milagre. Eu preciso de algo urgente de Deus. Porque uma mulher que não tinha filho naquela época, ela era considerada como se fosse amaldiçoada por Deus. O seu marido tinha direito de pegar outra esposa, botar dentro de casa e coabitar com ela, para que aquela desse continuação na sua geração, na sua descendência. Porque o marido naquela época não poderia ficar sem descendência. Agora pega isso aqui. Ele disse assim: que te aconteça segundo a tua, completa aí, petição, segundo a tua oração, segundo o teu pedido. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou daquilo que eu penso. Que muitos crentes não entendem que o que ele pede é pequeno para Deus. O que você tem é visão limitada, o que Deus tem é visão ilimitada. E Deus nunca vai te dar aquilo que tu pede, Ele vai te dar além. Ana só queria um filho. Mas quando Ana... Agora olha aqui para mim. A palavra que saiu foi... E foi direcionada aonde Ana estava. E Ana pegou e guardou. Mas depois que ela guardou, ela foi para casa. Esse mistério aqui. Eu vou andar aqui. Ana vai para casa. Mas Ana pega a palavra, guarda, vai para casa e não fica parada. Ana vai se deitar com seu esposo novamente, vai fazer uma nova tentativa. A mulher que era estéril vai fazer uma tentativa segundo agora a palavra de Deus, como Pedro fez. Lança as redes segundo a minha palavra, Pedro. Ana vai. A Bíblia vai dizer que quando Ana chega, deita-se com Eucana, Deus se lembrou de Ana. Há um mistério. A palavra, quando ela é recebida e é praticada, ela gera um efeito. Se alguém orar, se alguém pregar, se alguém louvar, você receber e souber o que tem que fazer e você não fazer, você não recebe. A Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu assemelharei ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, aleluia, bateu naquela casa e grande foi a sua queda. Mas ao homem que ouve a minha palavra, ou a mulher que ouve a minha palavra e as pratica, assemelharei ao homem ou à mulher que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio os ventos, veio as tempestades, bateram naquela casa, mas ela permaneceu firme. A palavra de Deus que ainda sai do altar ainda tem efeito. A palavra de Deus que é direcionada para a nave da igreja, ao teu coração, e você bota em prática, ainda tem um efeito. Porque quem fala não é o homem, quem fala é o Espírito. A Bíblia vai dizer que é gerada uma criança pelo um voto. Coisa de louco, né? Você fazer um voto mesmo antes de você receber. Ela fez isso. Dá licença aqui, amor.
Bíblia vai dizer que Ana tem uma criança. Só que Ana jamais imaginaria quem seria essa criança. Seria Samuel. Samuel nasce num período totalmente descabido naquela época. Siló já estava profanado, porque os filisteus já estavam investindo desumanamente. Os juízes já tinham morrido. Ou seja, o plano perfeito de Deus era Samuel. Deus vai te levantar na hora certa. Tu é o plano perfeito dele. Levanta a tua. Levanta. Tu é o plano perfeito de Deus para a última hora. Você é o plano perfeito de Deus para essa última hora. Agora tem crente que não entende isso. Você entende qual é o peso do ministério? Você entende qual é a responsabilidade que Deus coloca nas tuas mãos? Se você entender, Samuel criança, com uma responsabilidade de doer. Segundo informações bíblicas, de 14 a 15 anos, Samuel começou a servir ali. E o jovem Samuel servia perante a Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão, Deus não falava mais. Porque o povo estava corrompido, espiritualmente, politicamente, na religiosidade também. Estava tudo corrompido. Não havia mais visão, não havia mais palavra, mas havia lá dentro um projeto. E esse projeto era Samuel. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Não sabia nem como era que Deus falava, da maneira que Deus se manifestava. Porque era de valia, era de muito valor. Aí Deus olha lá para dentro e diz assim: está lá Eli, está lá Ofni, está lá Finés. E há tantas vezes eu já falei, mas não me ouviu. Você sabia que chega uma hora que Deus ele fala conosco, fala, mas chega uma hora que você endurece o coração, Deus para de falar. É? A Bíblia diz que o servo muito repreendido, ele é duro a serviço. Ele endurece o coração como uma pedra, pastor. Eu vou chegar lá. Aí ele diz assim: Deus olha o coração de uma criança. Porque para Deus falar para você, para Deus tratar com você, você tem que ter o coração de uma criança. Você sabia que uma criança, quando você vai falar com ela, não importa para ela o que você vai falar, bom ou ruim a respeito dela, mas ela recebe a palavra do Pai. É ou não é? É ou não é, Arthurzinho? É. Se você bater numa criança, depois ele vem e te cheira. E Samuel estava no tempo servindo ali. A palavra não era mais manifestada como de costume. A palavra não era mais revelada como de costume. Escute aqui, eu não estou falando do templo não. Tu pode levar para o templo aqui, para a casa de Deus, Betel, não. Eu estou falando é para esse teu templo aqui, bate aí, é tu. Agora Deus olha Samuel. E sucedeu que naquele dia, Eli deitado no seu lugar, algumas traduções de costume, e os seus olhos começavam a escurecer e não podiam ver. Ele já estava tão acostumado a não ouvir mais a voz de Deus, que ele já tinha um lugar para ele deitar. Escute uma coisa: quando Deus fala para você, chega um momento que você não consegue mais ouvir a voz dele, e você vai para o seu lugar de costume. E lá no teu lugar de costume, como disse ali segundo as Escrituras, capítulo 3, no versículo 2, os teus olhos, a tua visão já começa a ser perdida. A tua visão terrena, ela está aberta. Olha aqui para mim. Eu estou olhando aqui um degrau, eu vou subir, mas a tua visão espiritual, para você andar no mundo espiritual, você não consegue mais enxergar. Qualquer ladainha do diabo você cai. E Eli, seus olhos já escureciam. Por quê?
porque ele mesmo tinha profanado o seu próprio templo. Quando você passa a ouvir a voz de Deus e não dá crédito, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, tem um momento que Deus se cala. Não quer ouvir, ele se cala, porque ele está atrás de alguém que ouça a sua voz. Ele está atrás de coração de criança. Tem criança aí, levanta a mão. Aquele que vai herdar o céu são como as crianças. Jesus diz: deixe vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Os olhos de Eli estavam escurecidos, não enxergava mais. Visão. Irmão, olha aqui para mim, isso aqui que eu vou falar para você é algo muito sério. Eu já ministrei esse texto a terceira vez, e a cada vez que eu ministro, Deus me dá uma revelação nova, pastor. Ô glória. Isso não é para mim não, para a glória dele. Visão espiritual é uma coisa muito séria. Se você não tiver visão, você não tem obra. Você não faz a obra de Deus. Se você não tiver visão, os teus planos e projetos vão sendo afundados. Se você não tiver visão, teu ministério não é levantado. Se você não tiver visão, nada acontece na tua vida. A tua visão carnal você anda, mas a tua visão espiritual você prossegue para lá, para o reino. Ali deitado no seu lugar de costume. Pois só quem pode ouvir a voz de Deus tem que ter coração de criança. Mateus capítulo 18. Se você não se converter como uma criança e ser humilde como uma criança, de maneira nenhuma herdará o reino de Deus. Aleluia. O que é ser uma criança missionária? É ser dependente do Pai. Nada se faz na força do seu braço. Olha todas essas crianças que estão sentadas do teu lado aí. Se tu não botar alimento na mesa dele, ele não come. Ele é dependente de ti. Mas se no momento que ele fizer igual o filho pródigo, sair de casa, ele vai comer lavagem de porco. E o projeto era Samuel. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 3: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca. Bate no teu irmão aí, diz assim: tu é lâmpada e tu está perto da arca. Porque a arca é a presença. Eu vou te explicar aqui, eu vou entrar, já estou encerrando 8:10 para me finalizar. A lâmpada de Deus que ficava no templo, próximo à arca, era um candelabro de 7 pontas. E esse candelabro era necessário ele estar aceso de tarde até a noite. E para ele estar aceso, ele tinha que ter um azeite. Está lá em Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Azeite puro, prensado e amassado. Mas o azeite, você não se consegue em uma mercadoria qualquer, uma quitanda qualquer. Jesus foi para o Getsemane. O Getsemane significa lugar de prensar uva, lugar de prensa. Até Jesus precisou ser prensado para poder ter azeite para derramar na minha e na tua vida. Oh, glória. E o candelabro de 7 pontas ficava lá. Lendo alguns livros teológicos, eu quero citar somente 3 símbolos do candelabro. O primeiro símbolo, ele significava
as 7 igrejas que João escreve pela revelação de Jesus. O candelabro de 7 pontas significava os 7 Espíritos de Deus. O candelabro de 7 pontas significava os 7 olhos de Deus sobre a terra. A Bíblia vai dizer que o candelabro estava se apagando a lâmpada. Mas Deus é fiel no texto e diz assim: antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor, no versículo 4, capítulo 3, chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. Por que isso, missionário? Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem uma responsabilidade depositada sobre você. Samuel, sendo criança, ainda não entendia. Nunca tinha ouvido falar da voz de Deus. Mas olha aqui como uma criança é. Na hora que Deus chama, ele diz assim: eis-me aqui. Ele pensou que era Eli, ele não conhecia Deus. Porque a palavra não era manifestada e era de muita valia. Agora tem, quando Deus chama, ele diz: o que é? Eu não vou fazer isso não. Cuidado. Papai é sensível. Quando ele te chamar, diz assim: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. No momento que você parar de ouvir a voz de Deus e você não der mais ouvido, você vai andar segundo a força do teu braço e o curso desse mundo. Aí as tuas próprias escolhas, as tuas próprias atitudes vão te levar para o lugar que você quer. Mas segundo, no momento em que você dizer: eis-me aqui, Senhor, Deus chega. Deus chega e intervém na situação. E o projeto consagrado de Deus no ventre de Ana, ligado na terra, ligado no céu, era Samuel. E Deus disse: vou falar com esse caboquinho. Eu vou falar com esse pivetinho. Deus disse: Samuel. Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Aí Samuel, tão inocente, foi lá para Eli. Deus chama uma vez. Olha aqui. Deus chama Samuel 2 vezes. Deus chama Samuel 3 vezes. Na terceira vez, Eli chamando Samuel na casa. Ele diz: na hora que você ouvir, diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Na 4ª vez, Deus chama Samuel. Na hora que Deus chama Samuel, as escrituras sagradas vão dizer que Deus dá uma revelação para Samuel. Antes dele deitar, ali a lâmpada de Deus já estava sendo acesa. E bem ali terminou. Sabia que na última hora Deus está tirando muitos da sua posição e vai colocar você, se você tiver o ouvido de servo, o ouvido de criança, para ouvir Ele, Deus te levantará e tu serás sal e luz dessa terra para impactar o Maranhão e São Luís. Deus já tinha falado tantas vezes com Eli e Eli nada. Deus resolve falar com Samuel. É por isso que às vezes muitas pessoas observam, e quando tem alguém que tem alguma visão ou alguma revelação de Deus, eu não generalizo todos, ainda tem profeta. No dia que eu vim aqui na festa, tinha um profeta pregando aqui. Eu sabia dessa mensagem, cheio, transbordante da presença de Deus. Homens que ainda têm coração de criança para ouvir a voz de papai. Quando ele não ouve mais as revelações, eu não entendo mais o propósito de Deus, ele vai taxar o outro de louco, que é mentira. Porque as coisas de Deus não se discernem naturalmente, se discernem espiritualmente.
Eli há muito tempo sem receber uma revelação ou uma visão. Ele diz: olha, Eli, olha, Samuel, diz para ele que eu já estou com vontade de matar eles, porque já tantas vezes eu os exortei, eu os falei, mas eles não deram ouvido à minha palavra. Irmão, agora aqui olha para quê? Para mim. Deus é amor, Deus é justiça. Mas para que Deus tem prazer em sustentar um instrumento, um chamado de um ser humano que não ouve a voz dele aqui na terra? Para quê? Te pergunta aí tu mesmo. Para perder a alma dele para o inferno? Não. Deus tem um prazer em te usar. Jesus diz em João capítulo 15, verso 5, ele diz: eu sou a vara e vós são os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto, mas ele disse: em mim nada vos podereis fazer. Que prazer Deus tem em sustentar alguém que tem um talento, que tem uma chamada, mas não ouve a voz de Deus, como Ofni e Finéias é ali. Que prazer. Eu disse: não, eu vou preparar a alma dele e vou levar, já que não quer me ouvir e me obedecer. Aí a revelação vem para Samuel. Quando a revelação vem para Samuel, chega de manhã Samuel abrindo as portas da casa. Sabe aqueles crentes que quando não ouve mais a voz de Deus, ele sai de lugar em lugar querendo ouvir profetada? Eli estava desse jeito para Samuel. Não ouvia mais a voz de Deus. Agora eu vou lá onde Samuel. E aí? O que foi que Deus disse aí? Eu quero saber, que eu nunca mais ouvi a voz do homem, do Todo-Poderoso. É assim. Mais ouvir exortação, não queria mais ouvir conserto, só queria ouvir o que lhe agradasse, como Acabe. Agora é de filho da glória. Segura aí, já vai passar. Eu preciso falar isso aqui. Aí Samuel, e aí? Que foi que Deus te disse aí? Será que vai renovar meu ministério aí? Que dizer? Tem aí uma cachoeira de poder para descer aí no meu ministério? Samuel disse que temeu, ó. Aí o profeta lança logo a palavra. O sacerdote lança logo a palavra. Dizer que se tu não me falar tudinho que Deus disse, que se suceda pior. Aí Samuel abre a boca e diz: olha, Deus disse assim, assado. Assado, que já está com vontade de fazer isso aqui. Sabe o que ele ouve? Sabe o que ele diz? Olha aqui para mim. A mesma coisa que ele tinha falado as outras vezes: que seja feita conforme a tua vontade. Porque não queria mais ouvir a voz de Deus, só queria bênção, 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 bênção. Mas a Bíblia diz que o pai a quem o filho ama, ele o corrige. E Deus amava Ofni, amava Finéias, amava Eli, mas porém não queriam ouvir a sua voz. Então Deus disse: então eu vou dar um basta, para não descer a sepultura do inferno, eu vou tirar. Eles eram chamados de filhos de Belial. Aqui as escrituras sagradas não conjecturam para onde eles foram, mas eu só estou aqui falando na minha linha de pensamento. Agora olha para mim, irmão. Estou finalizando já. 8h10. Na hora que eu cheguei aqui, tu crê em visão de Deus? Crê? Você crê? Na hora que eu cheguei aqui, que eu estava de cabeça baixa, Deus me mostrou uma bacia de bronze aqui em cima, cheia de azeite. Isso aqui não é para levantar teu ego, não. Eu não sou pregador de estar falando essas coisas. Eu tenho muito medo de falar aquilo que Deus não me manda, porque já vim de uma igreja pentecostal, tinha muita meninice, falava por emocionalismo da carne. Mas hoje não, Deus me deu um equilíbrio espiritual. E Deus quer derramar esse azeite sobre o teu candelabro, para tu continuar permanecendo aceso, 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 como as virgens de Mateus capítulo 25.
profético aqui, pastor, por gentileza. Uma oração. Eu quero te chamar aqui, você que sente de Deus, de vir receber uma oração aqui, venha.